Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Retomamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 15ª vez dedicado ao mistério da morte, o primeiro dos 4 novíssimos. Os novíssimos são 4: morte, juízo, inferno e paraíso. Uma das verdades esquecidas em certos ambientes da Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje estamos desdobrando o argumento que retomamos no programa do domingo passado, a morte como trânsito, a morte como passagem para a vida eterna. E dependendo da situação da alma da pessoa na hora da morte, passagem para a vida com Deus, ou, isso se ela morreu em estado de graça, ou se ela morrer em pecado mortal, passagem da vida terrena para a vida desgraçada, que é o inferno, o sofrimento que jamais acabará. Agora nós vamos abordar uma frase de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no discurso sobre o pão da vida. Jesus está em Cafarnaum, está precisamente na sinagoga e o seu discurso sobre a promessa da Eucaristia, o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, eu nele, etc. Meu corpo é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. E uma frase desse discurso fabuloso de nosso Salvador chama a atenção porque nos toca diretamente ao argumento que estamos a desdobrar. A morte como passagem, a morte como trânsito, a morte como traslado. Reflitamos João capítulo 6, versículo 50. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Este, o pronome é demonstrativo, este, que é diferente de esse. Esse é alguma coisa que está próxima ou pertence a alguém com quem eu me dirijo. Esse seu relógio é muito bonito. É correto, porque o relógio está com você. Então eu uso esse. Mas, se o relógio está comigo, eu não posso dizer esse relógio, mas este relógio, esse que está comigo. Isso é uma coisa básica de língua portuguesa. E reparem que o pronome aqui, demonstrativo, é este. Ou seja, eu. Jesus está falando de si. Aliás, esse é o versículo 50. No versículo 48, o que é que ele diz? Eu sou o pão da vida. Eu. 2 versículos depois, este é o pão que desceu do céu. Jesus está dizendo, o pão que desceu do céu sou eu. Não é esse pedaço de pão como interpretam alguns. É tão engraçado e tão sem lógica e sem nexo esta interpretação que nem merece comentário. Este é o pão que desceu do céu. Agora, para que não morra todo aquele que dele comer. Assim como em várias outras passagens que, aliás, já citamos e já comentamos aqui, esta morte eterna, que significa estar em pecado mortal ou morrer fisicamente em estado de pecado mortal, o que acarreta a morte eterna, é esse o sentido que Jesus diz para que não morra. É óbvio que não se trata aqui de morte física, porque se assim fosse, quem comungasse o corpo e o sangue do Senhor não morreria fisicamente, ficaria aqui na terra eternamente. Oh, pelo amor de Deus, não chegue a essa interpretação esdrúxula. Quem comunga envelhece, quem comunga vai morrer um dia. Todos os que comungaram ao longo da história da igreja, um dia morreram. Não é desse tipo de morte que Jesus está falando. De novo, este é o pão que desceu do céu.
para que não morra todo aquele que dele comer. Recebida com as devidas disposições, a Eucaristia não permite a morte da alma. A Eucaristia não permite. Se você receber com as devidas disposições e conservar a graça que procede dela, você não morre jamais para a alma. Você não morre jamais para o inferno. Você não morre jamais espiritualmente, o que já é o inferno, tanto nessa vida quanto na outra. Assim, a Eucaristia é penhor de vida eterna com Deus. Assim, muito propriamente, aquele que comunga com as devidas disposições, e aqui está um dos efeitos, uma das graças da Santíssima Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E Jesus já disse em outra ocasião, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Isso no versículo 54 do mesmo Evangelho segundo João, capítulo 6. Portanto, quando Jesus diz nesse versículo 50, para que não morra todo aquele que dele comer, aqui Jesus está falando da morte da alma. Está falando do inferno, que, repito, já pode começar aqui na terra e, de fato, já começa com o pecado mortal. Todavia, mesmo estando em pecado mortal, enquanto estamos a caminho, enquanto estamos na condição de homo viator, isto é, de homem peregrino, de homem passageiro, de homem viandante, situação que vai acabar na hora da morte, todavia. Isso pode mudar. Ou seja, quem está na morte pode passar para a vida. E também o contrário, e já tratamos do contrário, da vida para a morte. Reparem aqui que temos uma passagem subliminarmente ensinada, garantida, aludida por nosso Senhor Jesus Cristo. Para que não morra todo aquele que dele comer. Aqui está uma permanência que agrada a Deus. Sim, porque existe uma permanência que não agrada a Deus nesta vida. Qual é a permanência que não agrada a Deus de jeito nenhum? Qual é o antônimo do trânsito que é perigosíssimo para nós, que não agrada a nosso Senhor? É permanecer nas trevas. É permanecer no não amor. Então, se você permanece em tal condição e não quer transitar para a luz, e não quer transitar para a vida da graça, e não quer transitar da condição de amigo do diabo, de habitante das trevas, para amigo de Cristo e habitante da luz, para experimentar aquilo que Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, que, aliás, é o nome do nosso programa, escolhido por causa dessa frase de Jesus, de João 8,12, aí você tem uma permanência extremamente perigosa. E contra essa permanência, a Eucaristia nos dá o penhor, nos dá a certeza, nos dá a graça de não morrer jamais. Eu repito, não morrer espiritualmente. E já nesta vida, isso é possível com o pecado mortal. E na outra vida é a situação definitiva, realidade assombrosa, pavorosa, terrível, medonha, chamada inferno, que não vamos tratar desse novíssimo, que vai ser o terceiro novíssimo. Bem mais para frente é que vamos tratar desta realidade horrenda em muitos programas. Assim, o nosso coração se volta agora para outra frase de nosso Senhor Jesus Cristo no diálogo com Marta, no episódio do sepultamento de Lázaro, 4 dias atrás, João capítulo 11, versículos de 25 a 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá.
Crês nisso? Nós já sabemos a resposta de Marta. Respondeu ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Então vejam, a fé em Jesus, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É lógico que aqui a expressão deve ser interpretada em dois sentidos. O sentido espiritual, se você está em pecado mortal, qualquer que seja o seu pecado, se você crê em Jesus, se você se converter, mesmo que você esteja morto da alma, você vai viver. Viver na graça, você vai se converter, você vai ser uma nova criatura. Jesus vai transformar você. Jesus vai converter você pelo seu sangue precioso. Mas também no sentido físico. Lázaro, enquanto vivia, acreditava em Jesus. Por isso, mereceu que nosso Senhor Jesus Cristo dissesse para ele, Lázaro, vem para fora. Então, na pessoa de Lázaro, aplicam-se os dois sentidos da expressão morto e vivo. Ainda que esteja morto, fisicamente, Lázaro vai viver, Lázaro vem para fora. Mas também o sentido espiritual. Mesmo aqui na terra, você morto para a alma, morto em pecado mortal, você pode reviver. Só que, se você morrer em pecado mortal, você não vai reviver jamais, porque a morte estabiliza a situação da pessoa. E disso nós trataremos em outra ocasião, a morte enquanto termo do homem, do ponto de vista da inteligência, da vontade, da capacidade de merecer. Depois, versículo 26, todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Aqui o sentido é somente espiritual. Porque quem crê em Jesus vai morrer fisicamente. Todos até hoje que acreditaram em Jesus experimentaram a morte física. Logo, o sentido dado por Jesus na frase dirigida a Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, já explicamos, e quem vive e crê em mim jamais morrerá. É o sentido espiritual. Se você vive e crê em mim agora e permanece na graça, isso significa vida da graça, você jamais morrerá, experimentará a condenação. E quem morrer na graça de Deus, crendo em Jesus, vai viver eternamente com Ele. Terminamos mais um encontro, pela 16ª vez dedicado ao mistério da morte. O primeiro dos novíssimos. No próximo domingo, se Deus quiser, mais um programa desdobrando a morte enquanto trânsito, enquanto passagem, enquanto traslado. Boa semana. Até do próximo domingo, se Deus quiser.